Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Quinta-feira, nós estamos hoje iniciando mais uma live que nós nos propomos a estudar a Palavra de Deus e vamos estudar o Sermão do Monte. E eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. E principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, principalmente agora, para o estado do Rio Grande do Sul, eu creio que nós meditarmos e pararmos para pensar de maneira profunda na Palavra de Deus vai ser muito bom para cada um, vai ser uma bênção para nossas vidas. E antes de iniciarmos o nosso louvor, eu gostaria de lembrar você para estar sempre orando pela vida do pastor Osmar, que estava sempre na quinta-feira lá, às 2 horas, ele já estava lá de prontidão na nossa sede e agora ele precisa estar de resguardo, né, em isolamento, por causa de toda a própria situação da pandemia. Então, gostaria que você sempre estivesse orando por ele. E eu sei que ele está sempre orando, eu sempre converso com ele, e a Jamília, ele está sempre orando por todo mundo, por todas as pessoas da igreja, ele está sempre em oração. Então, esteja também intercedendo por ele. E eu não sei também o quanto você sabe da situação da pandemia, das coisas que estão acontecendo aqui em Passo Fundo. Eu só gostaria de te dizer que ontem morreram 6 pessoas. No domingo, se não me engano, foi 4, outro dia foi 5 pessoas no mesmo dia. Ontem morreram 6 pessoas de Covid. Então esteja em oração, esteja clamando pela nossa cidade, por socorro e por livramento. Amém? Então que Deus possa estar nos abençoando. Vamos também ter um tempo de oração pela nossa cidade, por nossas vidas, para que Deus possa nos guardar. E vamos também estudar a palavra, buscar a palavra de Deus. Agora nós vamos ter um tempo de louvor, eu vou estar chamando a Gabi, que hoje vai fazer o louvor para nós. Então que tenhamos um momento, um tempo de louvor na presença de Deus, depois nós vamos estudar a palavra. Estou só aguardando a Gabi entrar. Boa tarde, pessoal. Oi, agora louvor com a Gabi, que a gente possa estar adorando e buscando o Senhor. Contigo, tá, Gabi? Tá bom. Então, Senhor Jesus, muito obrigada pela essa tarde, Pai, por essa manhã, Pai, maravilhosa, por esse dia de sol, Pai, que por mais que a gente não possa sair para ver os amigos ou até mesmo para ir para a igreja, a gente consegue, Pai, desfrutar desse mundo, Pai, desse dia, Pai, de uma maneira certa e correta, que é estando em casa. Então, abençoa cada pessoa que está vendo essa live agora, Pai, ou alguém que está vendo a live depois. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus.
Senhor, muito obrigada por esse momento que a gente teve contigo, por esse momento de louvor que a gente pode glorificar e que a glória é totalmente tua e que tudo é para glorificar o teu nome e nada voltado para o eu, mas sim para ti. Então, que a gente possa aprender um pouco mais a tua palavra no dia de hoje e abençoar a Claudete, Pai, que vai pregar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Gabi. Que Deus te abençoe. Beijo. Amém, pessoal. É uma bênção. Nós ouvimos o louvor, Deus fala conosco e ministra o nosso coração durante o tempo do louvor. Mas agora vamos dar sequência ao nosso estudo que nós começamos quinta passada. Se você tem a sua Bíblia, consegue abrir a sua Bíblia aí, ou se não, apenas escuta. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, então, nós vamos aprender sobre os humildes de espírito. O que isso quer dizer? Nós vamos ter uma série sobre os sermões do monte, sobre a bem-aventurança, e nós vamos aprender ponto por ponto o que o Senhor quer nos dizer, o que nós precisamos aprender. Então, primeiro versículo que nós vamos começar estudando é sobre bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E o que nós precisamos aprender e o que nós precisamos entender como cristãos sobre isso? Uma das coisas, primeiro que nós temos que entender, é que Jesus está falando sobre entrar no reino dos céus, sobre o reino dos céus. Se tem um lugar que todo mundo quer ir, que as pessoas realmente querem fazer parte, é o reino dos céus. Mesmo aqueles que não entendem, porque ninguém quer ser eternamente infeliz. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer isso. As pessoas querem fazer parte do reino de Deus, do reino dos céus. Mas há uma porta de entrada, há uma maneira para entrar no reino dos céus. E nas bem-aventuranças, nós começamos a entender, primeiro, quem são essas pessoas que vão entrar. Que tipo de pessoa é essa? Então, ele começa dizendo quem que vai entrar no reino dos céus. Porque o que nós lemos? Porque deles é o reino dos céus. De quem? Dos humildes de espírito. É isso que nós lemos na Escritura, é isso que o Senhor Jesus nos diz. Mas para nós entendermos tudo isso, para nós entendermos cada bem-aventurança, tem outro ponto importante que nós precisamos entender. Nós precisamos saber que quando é colocado, nosso Senhor coloca as bem-aventuranças, ele fala de cada um de nós como pessoas frente a frente com Deus, não frente a frente com outra pessoa. Às vezes nós lemos as bem-aventuranças, lemos o Sermão do Monte e nós nos olhamos frente a frente com outra pessoa. E se nós estivermos de frente com outra pessoa, nós sempre vamos encontrar pessoas que são melhores do que nós e vamos encontrar pessoas piores do que nós. Tem uns que a gente vai dizer, mas eu não sou tão ruim quanto ele. Então, esse sermão, quando nós lemos, quando nós vemos as bem-aventuranças, é para nós analisarmos. É eu de frente a frente com Deus. Não é eu frente a frente a outra pessoa. Então, isso eu preciso ter em mente para entender o Sermão do Monte, entender as bem-aventuranças.
E agora, outro aspecto que nós precisamos entender, né? Precisamos saber para ver o que Deus quer nos dizer, para ter uma compreensão do que é humilde de espírito. Por exemplo, é a tradução, o que quer dizer essa palavra humilde de espírito. Tem algumas traduções que diz pobre de espírito, né? Ou humilde ou pobre, depende da tradução da Bíblia que você tem. E essa palavra pobre de espírito, esse pobre, quer dizer uma pessoa paupérrima. Sabe aquela pessoa que não tem nada mesmo? Aquela pessoa que não tem nem aonde cair morta, quando a gente diz, mas aquela pessoa é tão pobre, que não tem onde cair morta. É uma pessoa que realmente não tem casa, ela não tem nada, não tem, ela é desprovida de tudo. É uma pessoa absolutamente pobre, é paupérrima. A tradução desse texto, desse termo pobre ou humilde, é uma pessoa totalmente sem nada. Então é isso que quer dizer esse termo pobre de espírito ou humilde de espírito. Uma pessoa sem absolutamente nada, né, que, como a gente diz, não tem onde cair morto, não tem nada. Isso que quer dizer esse termo. Mas para nós também começarmos a entender o que é humilde de espírito, nós precisamos primeiro entender o que não é humilde de espírito. E lembrando que eu falei semana passada que a questão das bem-aventuranças não tem nada a ver com temperamento. Então, não é o temperamento da pessoa. Então, humilde de espírito não tem nada a ver com temperamento. Então, não é o temperamento da pessoa. Não, porque o temperamento, todos nós temos temperamento. Nascemos com temperamento, com um jeito de ser, com as nossas características. Então, essa bem-aventurança, todas as bem-aventuranças, não tem nada a ver com o teu temperamento, com o qual você nasce, com o jeito que você é, e o teu temperamento tu pode controlar. Se você é uma pessoa mais extrovertida, você pode aprender a ficar quieta. Se tu é uma pessoa mais quieta, tu pode aprender a também ser mais falante. Todo o temperamento, nosso temperamento, nós controlamos. Nós nascemos com ele, ele é moldado às circunstâncias da vida, mas nós controlamos o nosso temperamento e nós nascemos com ele e nós não escolhemos o nosso temperamento. Ninguém escolhe, eu vou ser tímida. Ninguém escolhe, eu vou ser extrovertida. Eu vou ter certas características. Eu vou ser excelente em música. Não tem certas características, o jeito que a gente é. Tem coisas com as quais nós nascemos. Então, essas bem-aventuranças não são temperamento, não quer dizer temperamento. E outra coisa, o que não é ser humilde ou pobre de espírito. Não tem nada a ver com questão material, com a questão de dinheiro. Se bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito fosse o termo de uma pessoa desprovida de bens materiais, era muito simples. Se você quer ser feliz, vende tudo que tem, dá tudo que tem, vai viver na extrema pobreza e você vai ser feliz. Só que isso não tem lógica. Porque nós vemos pessoas na extrema pobreza, que não tem nada, extremamente infelizes. Então, ser humilde de espírito ou pobre não é a condição material da pessoa. Então, essa bem-aventurança, se você entende, bem-aventurado os pobres de espírito, é os pobres que são felizes. Não é isso que Deus diz. Não é isso. Não tem nada a ver com a questão material. E o outro aspecto que nós precisamos entender também não é pessoas intelectualmente pobres, pessoas sem conhecimento. Às vezes nós dizemos, mas esse aí não entende nada. Que pobreza de espírito. Não quer dizer isso. Porque se os pobres
de espírito, que não tem nada, fossem pessoas intelectualmente sem conhecimento nenhum, esses seriam felizes. E as pessoas que estudam seriam o quê? Então, não tem a ver com questão intelectual, não tem nada a ver com questão material e não quer dizer temperamento. Essa pobreza de espírito, essa humildade de espírito, ninguém pode produzir por si mesmo. Nós não podemos produzir em nós essa pobreza e essa humildade de espírito. Então, o que é? O que o nosso Senhor quer dizer com isso? Porque são esses que vão entrar no reino dos céus. E eu quero entrar no reino dos céus. Não sei se você quer, mas eu quero entrar no reino do céu. Essa nossa vida aqui é limitada. E eu quero estar com meu Senhor Jesus. Eu quero entrar. E a porta de entrada é para os humildes. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar pensando e meditando nisso aqui. Então, para a gente entender melhor também sobre a questão de humilde de espírito, vamos fazer uma análise um pouquinho do que é o oposto. O que é o oposto do humilde? O orgulho. O orgulho é o oposto. Então, o que é o orgulho? O orgulho é a centralização do eu. É aquela pessoa, eu posso, eu consigo, eu sei, eu sou. Só tem um eu sou, que é Jesus. Mas a questão do orgulho é aquela pessoa centralizada nela mesma. Aquela pessoa, não, eu consigo, eu sou, eu vou, eu faço, eu sou mais eu. É a centralização do egoísmo. E nós estamos vendo um evangelho que muitas vezes é pregado nos lugares onde é centralizado no egoísmo, centralizado no orgulho, ou centralizado na autopiedade, coitadinha de você, vem cá que você vai conseguir, que você vai ter. Nós vemos um evangelho muito centralizado no eu, centralizado no homem. E o evangelho não é centralizado no homem. O evangelho é centralizado em Deus. É Deus que faz todas as coisas. Mas, então, o oposto do humilde é o orgulhoso. Então, não é aquela pessoa que eu sou, eu faço, eu consigo. Essa pessoa não é o humilde de espírito. Então, nós precisamos agora entender o que é o humilde de espírito e o que Deus quer dizer, e o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Quando nós iniciamos esse estudo aqui, eu disse que a questão das bem-aventuranças não é o homem de frente a outro homem, mas é o homem de frente a Deus. O homem, eu falo no sentido de humanidade, de pessoa, é quando eu me encontro, quando eu estou frente a frente com Deus. É isso que nós precisamos compreender para entender o que Jesus quer dizer com esse humilde de espírito. Mas para entender a questão de frente a frente com Deus, há um texto no livro de Isaías, que é a visão de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 5 e 7 diz assim. Quando Isaías diz assim, quando ele tem a visão de Deus, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado.
Mas o que nós primeiros vemos aqui, quando Isaías tem essa visão, o que ele diz? Ai de mim! Era o profeta Isaías. Não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Era o profeta Isaías. Quando ele teve a visão, o que ele disse? Eu estou perdido. E agora, eu vou morrer. Quem sou eu? Ai de mim! Meus olhos viram morrer. Nós vemos também uma outra pessoa diante de Deus. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Em Apocalipse 1, 17, que diz assim, capítulo 1, versículo 17. Fala de João, do apóstolo João, que diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Era quando João, o apóstolo, viu o Senhor na revelação que ele teve do livro de Apocalipse. Ele caiu como morto. Então, nós vemos duas pessoas, o apóstolo João, o profeta Isaías, diante de Deus, frente a frente. Qual a reação deles? Ai de mim, vou morrer. O outro caiu como morto. O Senhor, então, o tocou. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor começa a falar dos humildes de espírito, nós temos que ver, é eu em relação a Deus. Como que você se vê diante de Deus? Do Deus Todo-Poderoso, daquele que é soberano, daquele que é luz de luz, habita numa luz inacessível. É impressionante o que Deus é. Para nós termos uma pequena noção da luz de Deus, imagina o sol. Alguém pode chegar perto do sol? Nós não podemos. Se nós voássemos, tivéssemos como voar em direção ao sol, a gente sabia que ia chegar um momento que a gente chega bem perto, a gente derrete. Deus, a glória dele, a luz dele, o poder dele é muito maior, porque ele é o Senhor, ele é o Criador. Então, é essa noção que nós temos que ter. Eu, frente a frente, com esse Deus. Como você reage? O que você pensa? Vamos continuar estudando. O que o Senhor nos ensina sobre a questão de humilde de espírito? Em Mateus 11, onde nós estamos lendo e estamos estudando, há um momento que Jesus fala, um texto que todos nós conhecemos e muitas vezes nós dizemos, é lá em Mateus 11, no versículo 29, mas normalmente nós dizemos o versículo 28, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí o nosso Senhor nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aí o nosso Senhor nos ensinando o que é essa humildade. Você já deve ter lido esse versículo e ouvido as palavras, sou manso e humilde de coração. Mas espera aí, é essa humildade de espírito que Deus diz que nós devemos ter. É essas pessoas que são felizes. Vamos entender um pouco mais com o nosso Senhor, que nos ensina sobre essa humildade. Vamos ver em Filipenses 2, versículo 7 e 8, que Jesus diz que o apóstolo diz assim: antes
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou totalmente. Nós cantamos, se despiu de sua glória. E ele veio aqui, a palavra diz. E ele se humilhou aonde Jesus nasceu. Num lugar desprovido de todas as coisas. Ele se humilhou, se desproveu de toda a sua glória e ele veio aqui. E ele está aqui. E ele nos ensina o que é ser humilde de espírito. E ali nós vemos quando ele diz, quando ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, como aquele que serve. E ele se humilhou, ele foi à cruz para pagar o preço pelo nosso pecado. É esse esvaziamento total. E aí nós vemos também em Jesus a total dependência do Pai. Ele falava com o Pai, ele fazia a vontade do Pai. Alguém totalmente submisso, alguém totalmente entregue. Esse era o nosso Senhor, a vontade do Pai. Então, quando nós começamos a ver, começamos a estudar e procurar entender o que é esse humilde de espírito, e essa é a pessoa que vai entrar no céu, e nós olhamos para o nosso Senhor. Eu gostaria que você se perguntasse para ti mesmo, eu sou humilde de espírito? E uma pergunta, você quer ser humilde de espírito? Porque essa humildade, essa pobreza é uma qualidade espiritual que nós não podemos produzir em nós mesmos. É uma qualidade espiritual e que é Deus que opera em nós. É Deus que faz isso em nós. É Deus que age em nós. Em Efésios, quando nós começamos ou queremos realmente de coração entender, Deus nos fala algo em Efésios capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Então, quando nós nos voltamos para a palavra e vemos que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Ninguém se salva. É Deus que nos salva. Vemos que não há condições em nós para nos salvar. E que Deus é o Deus de toda a glória, o Deus soberano. E que em mim não há nada que eu posso fazer. Que eu não tenho nada, eu não tenho do que me gloriar. Obras não salvam, temperamento não salva, jeito de ser não salva. Nós somos pecadores. Quando nós começamos a entender, eu sou pecador. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Quando há esse completo esvaziamento de mim mesmo, quando eu começo a entender que não sou nada, que sou pecador, que não há nada em mim, que eu estou diante do Deus de
todo o poder. E eu me humilho de Senhor, eu não tenho nada. Eu não posso me salvar. Eu sou pecador. Senhor, quem sou diante de ti? Sou menos que pó. É essa posição do humilde de espírito. Quando a pessoa consegue se ver frente a frente com Deus, aquilo que ela realmente é, nada, desprovida de tudo, sem condições de se salvar, quando há aquele completo esvaziamento, e esse momento, sabe quando acontece? Quando olhamos para a cruz. Quando você olha para a cruz, quando você vê que você não é nada, então você está na posição de humilde de espírito. É essa humildade de espírito que a Bíblia fala. E ele começa falando, o nosso Senhor começa falando, bem-aventurados humildes de espírito. Deles é o reino dos céus. Então, todo aquele que vai entrar no reino do céu é humilde de espírito. Ninguém que não for humilde de espírito não vai entrar. Se tiver um pingo de eu sou, eu sei, eu posso, você não entra. Você já tem algo daí. E tinha um que disse, ó, eis que subirei e serei semelhante ao Altíssimo. O que aconteceu com ele? Caiu. Satanás. Satanás. A essência do orgulho. Eu sou. Eu consigo. O evangelho é exatamente o contrário. O evangelho nos mostra como nós realmente nós somos. Aquilo que realmente temos, nada. Por exemplo, agora nós estamos numa situação de pandemia. Cada um reclusão, o que nós podemos fazer? É um vírus. É tão minúsculo que não se enxerga, nós vemos só as consequências. Fulano, ciclano, lembro que eu iniciei a live, 6 morreram ontem por causa desse vírus na nossa cidade. Mas tem 100 e poucos que já morreram. Nós podemos alguma coisa? O máximo é tomar algum remédio. E olha lá, não há em nós poder. Nós não temos nada. Nós não somos nada diante de Deus. E os humildes de espírito são aqueles que reconhecem isso. Então não tem nada a ver com temperamento. Tanto a pessoa mais irada como a pessoa mais calma, de temperamento mais tímido, ela pode reconhecer que ela não é nada diante de Deus. Tanto a pessoa que mais pobre, sem condições financeiras, como a pessoa mais rica, qualquer um deles pode reconhecer, eu não sou nada diante de Deus. Tanto uma pessoa analfabeta, que mal sabe ler, mal sabe as coisas, como o doutor, o PhD, que lê, que intelectualmente sabe muitas coisas. Qualquer um desses dois pode reconhecer que não é nada diante de Deus. Aquilo que Deus dá, que Deus faz, é para todos indistintamente, de classe, de cor, de postura. Não interessa também aquela pessoa que está doente, que está mal, à beira da morte, pode reconhecer, eu sou nada diante de Deus. Aquela pessoa que está esbanjando saúde, pode reconhecer, eu não sou nada diante de Deus. O humilde de espírito é aquele que reconhece, eu não sou nada. Deus é grande. Ai de mim! Deus é impressionante, é o Criador de todas as coisas. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada. Isso é bem-aventurados
os humildes de espírito. Para entrar, o primeiro passo é ser humilde de espírito. O segundo passo é aqueles que choram. E você quer entender realmente quem são aqueles que choram? Será que são os que estão tristes, que passam a vida inteira chorando por causa de situação difícil? Não sei. Semana que vem, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Mas hoje eu gostaria que você meditasse no teu coração e perguntasse no teu coração: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Senhor, eu sei que nada sou. Eu preciso de Ti. E pessoal, essa humildade de espírito não é uma vez só a primeira. Quando eu me converto eu reconheço que não sou nada. Agora eu me converti, agora eu sou a pessoa. Não. O convertido, a pessoa que entra, sempre vai ser humilde de espírito. Ela sempre vai reconhecer que nada é. Ela sempre vai ter a total dependência de Deus. Até o dia em que ou o Senhor voltar, ou Ele nos levar daqui da terra. Ele sempre vai ser assim. Ele sempre vai reconhecer a sua pequenez diante de Deus. Lembrando sempre, é diante de Deus. É a minha postura e a minha posição diante de Deus. Quem é humilde de espírito, ele não deixa de ser humilde de espírito. No momento que ele não for mais, ele vai entrar o orgulho. Ele vai dizer, eu sou capaz, eu posso, eu sei, eu consigo, eu sou. Eu tenho meus planos e é Deus que vai assinar embaixo. Quem tem planos é Deus. Nós podemos ter desejos, almejar coisas e pedir coisas. Podemos. Se Deus quiser, Ele nos dá. Se Ele não quiser, não nos dá. Ele é soberano. Mas nós temos que ser humildes de espírito. E dependemos de Deus. E para sempre mantermos essa posição, vamos meditar sempre na cruz, naquilo que o Senhor fez por mim, naquilo que nós lemos em Efésios. Dá uma lidinha em Efésios, capítulo 2, leia com calma hoje. Que ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Nenhum morto se auto-ressuscita. Quem é que ressuscita? Precisa de alguém para gerar vida, para ressuscitar o morto. Era essa a nossa posição. Medita, busca a presença do Senhor. Olha para a cruz. Fala com Jesus. Se você está ouvindo essa palavra, está vendo essa live, não sei que horário você vai ver, mas você está escutando e não está entendendo, dobra teus joelhos e diz, ou sai caminhar e diz, Jesus, eu quero entender. Jesus me salva. Jesus me salva. Porque é Jesus que nos salva. É Ele que transforma a nossa vida. Quando nós reconhecemos que não somos nada. Quando nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, a nossa miséria, que não temos nada. Fala com Jesus. Pede, Jesus, entra no meu coração. Jesus me salva. Jesus transforma a sua vida. Deus ouve o clamor do aflito. Deus ouve a oração. Fala com o Senhor Jesus. Amém? Semana que vem, vamos continuar estudando as bem-aventuranças. Aí nós vamos estudar bem-aventurados os que choram. Agora, vamos ter um tempinho de oração. Não sei qual é a situação, quais as coisas que estão acontecendo na tua vida. O que você precisa, eu só sei que Deus é um Deus que abençoa, que ouve a nossa oração, as nossas petições.
Então, feche os teus olhos aonde você está, ou se concentra na oração, vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa tarde, ouvindo a tua palavra. Pai, nesse momento, eu quero te pedir por cada pessoa. Tu conhece a necessidade, a situação de cada um. Senhor, derrama tuas bênçãos, supre as necessidades, mas principalmente traz salvação, traz paz a esse coração, transforma a vida, estende a tua mão de poder, de graça, de bondade, de misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar a tua vida, te fortalecer, que Deus realmente venha nos transformar e que nós venhamos a conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Então, até quinta-feira, em nome de Jesus.